Olá, muito bom dia, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Uma das coisas mais maravilhosas que existe é saber que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. E o melhor de tudo também é saber que este Deus, Ele ouve as nossas orações. E não apenas ouve, mas também Ele atende as orações daqueles que com o coração sincero, quebrantado, chegam-se diante da sua majestade, diante da sua presença maravilhosa. Diferente dos deuses que são inventados, que são criados pelos seres humanos, eles têm mão, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam. Isso está no Salmo de número 115. Então nós nos alegramos por sabermos que Deus, Ele ouve e também atende às nossas orações. E há um texto na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículos 14 e 15, que nos esclarece de uma maneira muito profunda esta questão. Eu quero ler esse texto para você neste momento. O texto, ele diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos se alcançamos as petições que lhe fizemos. É maravilhoso saber disso, né? É reconfortante, principalmente em dias como nós estamos vivendo, onde a maioria das pessoas já não querem mais ouvir ninguém. Mas há um Deus no céu que ouve as nossas orações. E eu quero, nesta oportunidade, pensar com você sobre esta questão, né? Ou seja, Deus ouve as nossas orações, mas será que Deus, Ele atende a todas as orações que nós fazemos diante da sua presença? É exatamente sobre isto que nós iremos meditar. Bom, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que há algumas orações que, muito embora Deus ouça, porque Deus ouve tudo o que acontece na terra, mas algumas Deus, Ele não atende, ou seja, muito embora as pessoas tenham apresentado a situação diante da presença do Deus eterno, mas Deus, Ele não responde. E aí algumas pessoas talvez fiquem até mesmo intrigadas, aborrecidas, né, com respeito a isso. Mas como assim? Deus, Ele não atende a todas as orações? Não. É o que as Sagradas Escrituras, ela nos ensina. Inclusive o texto que nós lemos aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, diz no versículo de número 14, que Ele nos ouve segundo a sua vontade. Agora, quais são as orações que Deus, muito embora Ele ouça, mas Ele não atende, Ele não responde? Quero deixar bem claro que há outras situações também que são impedimentos para que Deus não responda a oração de alguém. Mas eu quero citar apenas algumas dessas situações que estão muito claras nas páginas das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, Deus não ouve. Eu tenho aqui alguns apontamentos, bíblicos, e quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, Deus não ouve àqueles que estão em desobediência diante da sua presença. Saul foi o primeiro rei de Israel, todos nós sabemos. Durante algum tempo, Saul ele viveu de acordo com a vontade do Senhor. No entanto, depois, Saul ele estabeleceu seus próprios caminhos e começou a desobedecer. Aí nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 37, capítulo 28, versículo de número 6, que Saul, ele precisava de ir numa batalha contra os filisteus, orou a Deus e Deus não lhe respondeu. Por que Deus não respondeu? Exatamente porque Saul estava numa posição de desobediência diante do Senhor. Em segundo lugar, Deus não ouve aquelas pessoas que mantêm os seus pecados em oculto
Salmos, capítulo de número 66, versículo de número 18. Salmos 66 e 18 diz isso de uma maneira muito clara, que aqueles que escondem os seus pecados, Deus não atende às suas orações. Lá em João capítulo 9, versículo 31, aquele cego de nascença disse às autoridades religiosas que Deus não ouve a pecadores, ou seja, Deus não ouve aqueles que vivem na prática do pecado, sabendo que estão errados. Pode ser que em algum momento Deus os ouça, e eu não vou questionar isso, porque Ele é soberano, único e exclusivamente por sua misericórdia, por um plano divino. Aí não faz parte da nossa alçada. Ele é Deus e Ele sabe como agir em relação a cada pessoa. Mas, de acordo com João 9,31, Salmos 66 e 18, Deus não ouve aqueles que ocultam seus pecados. Deus também não atende às orações. Aliás, Deus ouve, mas não responde. É bom que isso fique bastante claro. Deus também, Ele não atende às orações daqueles que agem com indiferença com respeito à sua pessoa bendita. Provérbios capítulo 1, versículo 24 a 28. Vou explicar para você o que é isto. No próprio texto você vai encontrar. Primeiro, Deus Ele não atende às orações daquelas pessoas que Deus fala e elas simplesmente ignoram a voz de Deus. Elas simplesmente dão de ombros e dizem: não quero saber nada sobre Deus. O que Deus fala para mim não tem o menor interesse, não tem a menor importância. Deus não atende essas orações dessas pessoas. Deus também não atende as orações daquele que Deus estende as mãos para eles, eles simplesmente rejeitam a Deus. Ora, se eu rejeito a Deus, como é que eu quero que Deus Ele atenda as minhas orações? Deus também não atende as orações daqueles que rejeitam o seu conselho e a sua correção divina. É por isso que algumas dessas pessoas, quando chegar a luta, a tribulação, no versículo de número 28, diz que elas vão clamar a Deus e Deus não lhes responderá. Elas vão buscar a Deus até mesmo de madrugada, mas não vão achá-lo. Em quarto lugar, Deus não atende as orações daqueles que não exercitam a misericórdia. Provérbios capítulo 21, versículo de número 13. Pessoas que não têm compaixão de ninguém, não têm misericórdia de ninguém. Ora, se alguém não tem misericórdia de ninguém, não se compadece pela dor de absolutamente ninguém, por pior que essa dor possa ser, como que esta pessoa quer que Deus atenda às suas orações? Em quinto lugar, Deus também não atende às orações daqueles que não querem ouvir a sua palavra. Provérbios capítulo 28, versículo de número 9, diz que até mesmo as orações dessas pessoas que não atentam para a lei do Senhor, que não atentam para os mandamentos do Senhor, até as orações dessas pessoas são abomináveis diante da sua presença, incomodam a Deus. Então Deus também não atende. Em sexto lugar, Isaías capítulo 1, versículo de número 15, diz que não adianta as pessoas multiplicarem as suas orações, irem para o monte, irem para a vigília, se não vivem uma vida de santificação diante de Deus. Deus não vai atender a oração dessas pessoas. Uma outra questão, que é a sétima, diz que Deus também não ouve aqueles que agem com teimosia diante da sua presença. Nesse texto de Zacarias, capítulo 7, versículo de número 13, diz que Deus, Ele falou com o povo através dos profetas, os advertiu, os orientou, mas eles não quiseram ouvir, continuaram vivendo nos seus caminhos errados diante de Deus. O Senhor também não ouve as nossas orações quando elas estão carregadas de dúvida. Tiago capítulo 1, versículo 7, pessoas que oram, mas não acreditam que Deus possa fazer alguma coisa por elas. Em nono lugar, Deus não ouve aquelas pessoas, Tiago 4, versículo 3, que oram e pedem as coisas a Deus para gastar nos seus deleites, para esnobar em relação a outras pessoas, dizendo que são mais espirituais, que estão mais próximas de Deus, por isso que Deus as ouve. Deus não atende às orações dessas pessoas. E, em último lugar, em décimo lugar, Deus não ouve as orações daqueles que clamam, mas o seu coração está longe de Deus. Então aí está algumas questões ou alguns apontamentos
que faz com que Deus ele não atenda às orações de algumas pessoas. Pare, pense, analise-se a você mesmo. Eu mesmo já me analisei muitas vezes diante desses textos, e que Deus te abençoe.